Bom dia, queridos. Eu hoje estava meditando o Salmo 147 e é muito adequado para nós meditarmos nele, principalmente no ano que se aproxima, um novo ano. Está chegando dentro de alguns dias. E o Salmo 147, no versículo 3, ele tem algo tremendo. Falando de Deus, o salmista diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Deus cura os de coração quebrantados e cura as suas feridas. No ano que se inicia, nós precisamos decidir por uma vida nova também. E para que isso aconteça, nós temos que tomar algumas decisões. Em primeiro lugar, sabendo que somente Jesus, ele cura as feridas interiores. Ele cura as feridas causadas por aqueles que nos magoaram, que nos traíram, que nos ofenderam de alguma forma. Só Jesus é capaz de curar essa ferida, a ferida da alma. Só Jesus cura. Então, nós, meditando nesse salmo, nós podemos observar aqui que é necessário que possamos dar alguns passos efetivos para recebermos a cura dessas feridas, a cura do coração. O primeiro passo é abrir o coração e confessar. Abrir o coração, se quebrantar diante de Deus. É abrir o coração e confessar a Deus. Confessar as nossas mágoas, as nossas dores, confessar a Deus as nossas iras também. Interessante é que no Salmo 32, nos versículos 1 a 5, o salmista diz algo tremendo. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Ele diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que coisa linda. O salmista disse que enquanto não confessou, ele estava se sentindo como se o corpo dele estivesse definhando de tanto gemer, porque ele não confessava, ele não se quebrantava, ele não abria o coração diante de Deus. Mas depois ele diz assim: mas quando eu confessei as minhas transgressões ao Senhor, aí o Senhor me perdoou a culpa de todo o meu pecado. Portanto, queridos, é importante, como primeiro passo, abrir o coração e confessar diante de Deus. O segundo passo é perdoar. Perdoe aqueles que te feriram, perdoe aqueles que te magoaram, libere perdão. Decida perdoar. Depois que você perdoar, que você decidir perdoar, o seu coração vai ser tratado. Esse é o segundo passo. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, tem algo tremendo que o escritor sagrado diz a respeito do perdão. Ele diz assim, abre aspas: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só. Ele diz que a raiz de amargura, quando ela brota no nosso coração, ela impede a graça de Deus na nossa vida. Ela nos exclui da graça de Deus. Talvez você esteja sentindo que não está recebendo a graça de Deus, e pode ser porque existe uma raiz de amargura que esteja impedindo dela te alcançar. Então a raiz de amargura, além de fazer um grande mal a você, ela contamina outros. Portanto, o segundo passo, perdoe, libere perdão. E o terceiro passo, queridos, é assuma a novidade de vida que Deus te deu. Quando nós nascemos de novo, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O velho eu já passou, agora é tudo novo. Assuma essa condição de nova pessoa. Nós não somos o mesmo de antes de Cristo, antes de recebermos a Cristo. Nós somos novas pessoas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, queridos, esse Deus, ele é um Deus que cura. Ele cura o passado, ele nos dá a graça que nós necessitamos, mas para isso nós precisamos dar passos de fé. Fica a dica. São 3 passos que nós precisamos para que entremos um ano novo muito mais felizes do que o ano de 2020. Só recapitulando: primeiro passo, confessar diante de Deus. Segundo passo, perdoar. E terceiro passo, assumir a condição de uma nova criatura nascida em Cristo Jesus.
Esse é o meu desejo para você, é o meu desejo para a minha vida no ano que se inicia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.